Mas, cara, honestamente, Bruno, se eu sou o GM do Raptors, é loucura abrir mão de uma espinha dorsal tão promissora quanto eles têm na mão. Estamos falando de Scottie Barnes, do OG Anunoby e do Siakam. São caras que, apesar, Bruno, da temporada ruim do time, estão jogando muito bem. E quais caras ao redor da liga inteira substituiriam esses caras no mesmo nível? Salve, galera! Começando mais um vídeo aqui, mais um bloco do 3 pontos e a falta aí. O assunto hoje é mercado, são as trades, porque o prazo para você fazer aí as trocas nesta temporada está se encerrando agora no próximo dia 9 de fevereiro. Já tivemos algumas trocas muito interessantes e a expectativa é que as trades comecem a esquentar. Então a gente aqui vai tentar fazer meio que um misto de um resumo do que está acontecendo e também, né, tentar dar aqui alguns casos, especialmente com foco em dois times que a gente acredita que podem ser protagonistas nesta janela. Estamos falando de Toronto Raptors e Los Angeles Clippers, né? Tá tendo muita especulação aí a respeito de, né, cada um buscando uma coisa diferente, creio eu, nessa temporada, mas estão aí, né? Existem burburinhos ao redor desses times aí. A gente vai falar sobre eles, vai falar sobre vários outros. Mas, Filipão, antes tem que celebrar! Tem que celebrar, Filipão! Porque a gente chegou. Aconteceu. Gente, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que tá chegando aqui no canal, que tá conhecendo o 3 pontos e a falta. A gente fica muito contente que vocês estão gostando do nosso conteúdo. E eu acho que a maior prova disso é exatamente as 1000 inscrições que nós tivemos aqui no canal. Incrível, batemos cara. No último vídeo, né, Filipão? Não tenho palavras, cara, de coração. O pessoal que tá com a gente sabe o tamanho do nosso esforço, do trabalho, do amor que a gente tem por isso, galera. Acho que o pessoal sente isso, né, Brunão? E não à toa a gente chegou a essa marca de 1000, quase 1050 já, graças ao bom Deus. Mas o engajamento de vocês, família, mostra que vocês estão entendendo a paixão nossa, o teor de família, de comunidade que a gente tá querendo criar e tá rolando. Então a gente agradece porque, de novo, é meio clichê dizer isso, mas se não são vocês comentando, vocês que comentam, vocês que dão uma curtida, vocês que compartilham, o programa não existe. É fato. Não é, Brunão? Exato. Então, sem vocês não existe porque, cara, a gente teria parado muito antes. Se não fosse o carinho de vocês, se não fosse você que... Pô, você que eu comento, eu não comento e acaba... Galera, obrigado. Vocês sabem quem são, mas se você chegou agora, né, Bruno? É isso, e a gente agradece. E agora, a gente dá boas-vindas pra todo mundo que tá chegando agora com esse vídeo. Pede pra curtir, deixar o like. O vídeo do Hachimura, muita gente chegou, então chegou agora, bem-vindo. E quem chegou agora, que não segue a gente ainda, deixa seu curtida, deixa seu like. Segue o canal, porque tem muita coisa boa vindo aí com o All-Star Break, com Playoff. E compartilha, comenta aqui embaixo, a gente responde todos os comentários. E vamos pro pau. Comenta aí qual é o jogador que você quer no seu time. Pronto. Boa. Boa. Vamos lá, Filipão. Vamos começar então falando aí, tentando entender um pouco o momento atual da janela. Eu acho que o Toronto Raptors, a gente estava discutindo isso, né, a respeito dessa janela se encerrando e pensando que time que poderia ser um bom ponto de partida, e o Raptors parece ser uma franquia legal pra gente trazer, né? Porque a gente tá tendo essa conversa, né, na mídia americana que está se falando muito a respeito de um possível rebuild em Toronto, né? A franquia ali dispensar, né, partir aí dizer adeus aos remanescentes da campanha vitoriosa lá de 2019 e realmente começar do zero pra valer. E aí sempre tem alguns nomes, né, assim, creio eu que a ideia seja realmente construir em torno do Scottie Barnes, então é um cara que provavelmente vai acabar ficando, mas isso significa que tem muito jogador que pode ser interessante pra outros times da liga, né, que Brunão, em teoria estaria disponível. Quem que você acha aí que seria... Que nomes que você traz aí pra gente pra abrir aqui? Galera, o modo Felipão sincero, aliás, essa seria um bom comentário aqui embaixo também, hein? Filipão sincero ataca novamente, vamos lá. Filipão sincero, cara, vamos lá, Brunão. Não tem como não começar o vídeo dizendo que eles são uma das maiores decepções desse ano. Eles terminaram ano passado com 48 e 34, com vaga pros playoffs, e esse ano estão 21 e 27, e estão entre os 10 piores ataques
e as 10 piores defesas, Brunão. Perigando de sequer chegar ao play-in, Sinal né? claro de desgaste, né? Porque são jogadores jovens, né? Em maior parte deles. Acho que os jogadores mais velhos daquele elenco campeão lá de 2019 foram os primeiros a ir embora, né? Você tá falando do Kawhi, do Danny Green, do Kyle Lowry. Então, assim, em tese, não seria por conta de, sei lá, elenco envelhecido, lesão, né? Assim, não. E esse é um ponto muito importante da nossa discussão, Bruno. E eu vou chegar lá. Uhum. Mas o motivo pelo qual a gente está começando pelo Toronto Raptors é justamente porque há um rumor, segundo fontes, que eles controlam essa trade deadline, Bruno. Por quê? Porque, como você bem trouxe, a gente não está falando de jogadores veteranos, jogadores envelhecidos. São jogadores, Bruno, muito interessantes que, se mudam de time, podem mudar, de fato, o desenho da liga, né? Então, assim, tirando os Scottie Barnes, todos os jogadores estão ou em ano final de contrato, ou pelo menos a 18 meses disso. Uhum. E eu tô falando também, incluo o Gary Trent Jr. e o Fred VanVleet, que vão virar free agents, e tô falando também do Siakam e do OG Anunoby, que estão no topo da carreira deles, mas só tem um ano ou um ano e meio de seus contratos, Bruno. VanVleet, inclusive, tem notícias que ele teria recusado uma extensão de contrato com o Max, né? Exatamente. Então... Ele quer explorar o mercado mesmo. Então, assim, Bruno, são nomes, cara, muito interessantes, que vão atrair interesse significativo de qualquer time da liga, né? Trocas que possivelmente envolveriam dois ou mais times. Ou seja, por isso ele detém o poder dessa trade deadline. Pode mudar o cenário muito fortemente. E pra ficar ainda mais animado, quem acredita nesse rebuild, Bruno? Eles foram campeões com o Kawhi, como você bem trouxe. Mas Sim. Ele saiu por nada. O Marc Gasol saiu por nada. O Ibaka e o Lowry também saíram por praticamente, ou absolutamente, quase nada, Bruno. Sim. Então eu realmente espero e acredito que eles não vão cometer o mesmo erro novamente. Agora que o Felipão Sincero ataca novamente, Bruno. Vamos lá. Claro que um rebuild faz sentido por conta de que eles estão muito abaixo da expectativa do que seria esse ano. Mas, cara, honestamente, Bruno, se eu sou o GM do Raptors, é loucura abrir mão de uma espinha dorsal tão promissora quanto eles têm na mão. Estamos falando de Scottie Barnes, do OG Anunoby e do Siakam. São caras que, apesar, Bruno, da temporada ruim do time, estão jogando muito bem. E quais caras ao redor da liga inteira substituiriam esses caras no mesmo nível em alguma troca? É muito pouco, é um risco muito grande. Muito pouco. Né? E conhecendo o GM, Brunão, que é o Giri, ele é um cara muito conservador. Então eu não creio que ele vá fazer uma loucura dessa e ejetar e trocar peças que eles conquistaram muito bem com o draft por um risco, né? Então, assim, eu acho que em vez de vendedores, eles podem surpreender, Brunão, e virar compradores, cara. Agora, a questão é, o que eles podem fazer, já que eles não trocariam ninguém dessa espinha dorsal? Eu acho que sobra, obviamente, o VanVleet e o Trent Jr. Eles não são caras com o appeal dos caras que a gente acabou de mencionar, mas, Bruno, tem muita gente desesperada nessa janela, então eu não me surpreenderia se alguma assim, cara. Se você parar pra pensar, assim, eles até têm ativo. Eu tô olhando aqui o histórico, né, o número de picks que eles têm disponíveis, eles têm muita coisa legal. Eles ainda têm a escolha de primeira rodada deles, desse draft, a do próximo, desse de 2024 e de 2025. Então, Bruno, assim, pra quem quer ganhar, né, pra quem quer reconstruir, né, e tem jogadores pra ganhar agora, é uma combinação muito boa ali. Eu acho que a gente fica falando, assim, de um Lakers indo bater na porta do Detroit Pistons, indo bater na porta do Utah Jazz. O Raptors pode fazer isso também. Inclusive, eu acho que o Raptors tem mais bala na agulha pra poder fazer uma negociação bem sucedida com algum desses times pra trazer um Jacob Poeltl lá do Spurs, né, pra trazer o Bogdanovic, pra trazer o Jordan Clarkson lá, que tá lá no Jazz, do que talvez o Lakers, por exemplo. Exatamente, Brunão. Então, assim, é muito legal você trazer isso, porque, na minha opinião, se você, por exemplo, troca os contratos do VanVleet e do Gary Trent Jr. por algumas picks e espera, tanca esse final de ano, já que não vai chegar a lugar nenhum, imagina o Toronto pega uma pick boa, ou a número 1, eventualmente, pra tentar o Wembanyama.
Ou até o número 2 mesmo, cara. O Scoot Henderson jogando com o Scottie Barnes, eu acho que seria uma dupla ali. Esse draft tá muito bom, Bruno. Então, se eu faria como GM do Toronto Raptors, não troque esses caras novos. Foi a mesma coisa que o Boston Celtics fez com o Jaylen Brown e o Jason Tatum e rendeu. Mantém esses caras, tanca esse finalzinho de ano, tenta a sorte no draft, não deu nada. Bruno, pega essas picks e vai atrás de um nome bom no mercado. De novo, tem muita gente boa se tornando free agent nesse final de temporada. Então, de novo, eu não me surpreenderia se Toronto pegasse, colecionasse o maior número de picks que eles consigam para fazer uma manobra grande no pós-temporada, dado que eles já têm um speed dorsal muito boa, Brunão. E eu ia sugerir umas trocas aqui, Brunão, um time, já vou puxar nossa próxima pauta, que é justamente os Los Angeles Clippers. Que eles têm muito a oferecer, Brunão, também. E precisam desesperadamente de um cara como o Van Vliet. Eu acho que tá claro pro Clippers que quando o Kawhi e o Paul George jogam, eles são uma força. Mas, cara, não dá pra contar com esses caras sempre. Então eles precisam de gente consistente, primeiro, pra segurar a bronca, caso esses caras não joguem, e número 2, pra ser qualquer outra ajuda ofensiva que eles não têm no momento. Então, assim, se você pega o Luke Kennard, Brunão, ou o Tyrese Mann, e oferece pra Toronto pelo Fred VanVleet, ou se Toronto não quer jogador, que é só pick, cara, abre mão de algumas coisas, alguma coisa boa pode acontecer e pode transformar essa equipe. Eu acho que um VanVleet ali no Clippers, Brunão, seria, cara, uma coisa que seria fantástica, dado que, no momento, o Reggie Jackson perdeu o posto de titular, e com o John Wall machucado, é o Tyrese Mann que é titular. E o Tyrese Mann, mano, claramente não tá pronto pra ser um armador titular de um time que tá competindo pelo título. O problema só do Clippers é que o Clippers tem pouca coisa pra oferecer em termos de escolha de draft, né? Draft, sim. Eles deram muito do futuro próximo deles aí de escolha na troca do Paul George, né? Então... Sim. Eu acho que teria que ser realmente mandar alguém embora mesmo, né? Mas eles têm... Tem. O elenco do Clippers é muito bem recheado, né? Eles têm muitos jogadores que eles podem dar, Bruno. Inclusive muitos jovens que eles podem dar para essas equipes que estão ou tancando ou em rebuild. Tô falando de caras como o Nick Boston, tô falando de caras como o Amir Coffey, tô falando de caras como o Jason Preston. A galera pode até não conhecer esses nomes, mas são jogadores jovens que vieram por draft e são bons jogadores. Não tem minutagem no elenco que está competindo agora, mas no elenco, por exemplo, como o Utah Jazz, pode florescer como outros tantos nomes que a gente tem visto, né, Brunão? Sim. Então eu acho que o Clippers pode surpreender, porque além desses caras todos, Brunão, eles têm contratos que podem apetecer mais gente, como o Reggie Jackson, que eu mencionei, como o Robert Covington. Então, assim, eles podem fazer um pacotão interessante e ir atrás de algum nome que pode ser muito pontual para esses caras. Mas tá claro, como a gente mencionou, a maior carência é um armador ainda, mas principalmente um pivô, Brunão. Ele só tem literalmente o Zubac. E aparentemente, acredite se quiser, eles estão... Há um burburinho que eles estão atrás de repatriar o Isaiah Hartenstein, que eles mandaram pro meu Nicão isso do ano. Eles já querem o cara de volta. Então eles perceberam a besteira que eles fizeram e estão atrás desse nome. Mas eu acho ainda que tem nomes mais interessantes no mercado. Eu iria, por exemplo, atrás do Mo Bamba, do Magic, que aparentemente está à disposição. E é uma peça, Brunão, com muito mais potencial visando o longo prazo. Acho que o ideal pro Clippers mesmo seria contar com eles saudáveis, né? Assim, acho que acima de tudo, né? Muito provavelmente o que eu vejo o Ty Lue fazer e a organização fazer é muito mais uma estratégia reativa do que uma estratégia proativa. Sim. Eles têm corrido atrás de tapar os buracos nos times deles, porque os caras que eles trazem todo mundo lesiona. Então, assim, fica essa incógnita. Mas eu acho que o Clippers tem condição, sim, de fazer boas trocas e quem sabe, né, despontar aí de fato, né? Essa temporada deles tem sido muito estranha. O time tá ali no meio da tabela, vai classificar pra playoff, mas aquela coisa, né, sem muita inspiração, aquela coisa, né? Exato, e acho que por isso que a gente traz esse nome, porque eles têm que fazer alguma coisa, né, Brunão? Sim. Acho que não tem como o Clippers não fazer nada, porque a gente tá falando de um time que tem 2 estrelas acima de 30 anos,
que estão claramente, assim... A janela, né? É a janela que tá Exato. fechando, né? A janela de título dos caras tá fechando, então não tem o que fazer, né? Exato. Então, a gente não sabe quanto mais tempo, quanto mais oportunidades eles vão ter. Então, por isso eu iria atrás, sim, realmente, dessas peças que a gente mencionou. E outro nome que eu vou sugerir antes de a gente trocar para os próximos nomes, Mike Conley, do Utah Jazz, Bruno, que é outro cara que pode estar disponível aí. Pode não, tá disponível. E eu acho que seria um fit fenomenal para esse time. Né? Ótimo nome. Ele é um cara que não é dominante, joga muito bem sem a bola. Ele é um cara que tem um DNA defensivo, ele fez um papel muito bom durante os anos todos dele em Memphis, naquele timaço do Memphis com o Zebo, que é o Zach Randolph, com o Marc Gasol, ou seja, seria um nome muito legal, sem falar da experiência dele, né? Agora, o que você brabo do Danny Ainge vai querer em troca, né, Bruno? Porque a gente sabe que ele é um cara que ele não faz troca só pra ser bonzinho, cara. Então, cara, mas do jeito que o Danny Ainge tá maluco por pique, ele topa até essas de segunda rodada aí dos próximos drafts e vambora, sabe? Ou essa molecada que eu mencionei do Clippers, sim, pra eventualmente dar mais minutagem pros caras, o valor sobe, eles eventualmente trocam esses caras no futuro. Então, não me espantaria se a gente visse o Mike Conley vestindo a camisa do Clippers, que seria uma baita contratação. Exatamente. Filipão, vamos lá. Quem mais aí você acha aí que pode pintar negócios possíveis, né? É sempre bom a gente lembrar que a gente tá tentando... Pode ser um pouco anticlimático, porque esses vídeos de especulação de trade sempre é aquela coisa, né? Você lida muito com a emoção, então todo mundo fica naquela expectativa de ver alguma coisa bobagem, que a gente tá tentando pensar em coisas mais plausíveis, que a gente vê que pode acontecer, né? Aqui é o canal da honestidade, galera. Aqui não tem não tem coisas visando apenas clique que a gente quer botar pra você. Como eu trouxe do Toronto Raptors, é muito fácil falar assim, pô, manda um dinheiro novo pra Boston. Tipo, mano, mas entendeu? Já que a gente tá falando de Toronto, de armadores, temos um nome que é o Kyle Lowry, que tá sendo muito especulado também. Há um rumor forte que haveria uma troca. Lowry que não se adaptou bem a Miami, né? Ele foi pra lá na temporada passada e não teve muita lesão, né? Tem que ser considerado isso também, mas não conseguiu um encaixe muito legal com o time do Spoelstra, né? E há um rumor que dá conta de que Miami Heat e Minnesota Timberwolves estariam negociando uma possível troca entre Kyle Lowry e D'Angelo Russell, Brunão. No papel faz sentido, porque, assim, nenhum dos dois deveria ter feito boas temporadas, né, Brunão? Vamos ser honestos. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo que ambas as equipes precisam de algo que chacoalhe esse elenco e, eventualmente, a temporada de cada um, né? E eu acho que essa troca faria bem para ambas as partes, incluindo os dois jogadores. Eu acho que é ganha-ganha para todo mundo. Né? Os números dele, curiosamente, Bruno, estão muito parecidos. O D'Angelo Russell tem feito 17 pontos com 6 assistências e o Kyle Lowry tem feito 13 pontos com 5 assistências e meia. Só que analisando as duas equipes, Bruno, eu acredito que honestamente, acho que a experiência do Kyle Lowry fosse cair como uma luva no vestiário tão turbulento que não tem uma liderança como no Wolves, né? Enquanto o D'Angelo Russell poderia voltar a ser aquele pontuador nato, Brunão, que joga mais com a bola na mão e ajudar o Hero e o Butler no ataque, assim como ele fez muito bem naquele time do Brooklyn Nets, quando ele foi trocado do Lakers. Ele chegou a ter uma média de 21 pontos, 7 assistências por jogo em 18 e 19. Então, Brunão, claro que o Kyle Lowry tem contrato ainda, teria 37 anos no ano que vem, mas se o Wolves trocou pelo Rudy Gobert, eles estão querendo ganhar agora. Então, assim, a idade não seria um empecilho, certo? Mas, de novo, sendo um Filipão sincero aqui, acredito que a troca vai ser feita? Eu acho improvável, mas... Particularmente, eu também acho que não, Bruno. Mais pelo lado do Minnesota do que de Miami. Eu acho que o Minnesota vai tentar reabilitar o D'Angelo Russell o máximo que puder, né? Assim, a saída dele é só se esgotarem todas as alternativas, né? Eu adoraria, cara, também que rolasse a troca, mas honestamente, de um ponto de vista basquetebolístico, acho que o Wolves não abriria a mão, Bruno, porque eles deram muito. Abriram mão de muita coisa pra montar esse time, né? Claramente não deu certo, mas eu ainda acho que é muito cedo pros caras 6 meses apertar o reset. Lembrar dos intangíveis que a gente fala, o D'Angelo Russell é amigo de infância do Karl Anthony Towns. E veio, inclusive, a pedido dele, né, Brunão? Foi. Então, assim, dado o tamanho da influência que o Cat tem lá em Minnesota, eu não sei se ele veria com bons olhos essa saída do amigo dele. Então vamos ficar de olho no que pode acontecer. Vamos ficar de olho no que pode acontecer. Próximos nomes, Bruno. Próximos nomes, vamos lá. Você tá em on fire hoje aí, né? Você tá que tá. Eu tô pegando fogo aqui, Brunão.
Vamos falar de Kyle Kuzma, Brunão? Vamos falar de Kyle Kuzma. Kyle Kuzma que tá na situação mais confortável, uma das situações mais confortáveis da liga nesse momento, né, cara? Porque ele tá ganhando uma grana boa, ele tá jogando num time que não tem pretensão nenhuma, né? O cara tá ali recebendo dele, tranquilaço. Ficou até incomodado aí, né? Que teve o Dinwiddie, né? Deu uma entrevista recentemente falando, ele acabou com esse time do Wizards, falou que os caras lá estão jogando sem nenhuma motivação, né? E aí o Kuzma até foi provocar ele de novo, dizendo que também o time dele não tá jogando nada também. Então, mas é uma situação que do Kuzma é interessante porque ele é um jogador muito jovem e que tem muito a oferecer ainda, né, cara? Tá jogando muita bola, Brunão. Ontem a gente tá gravando o vídeo aqui no dia 25 de janeiro. Ontem teve um jogaço, mais um jogaço de 30 pontos contra o Mavericks, né? Que é um time... É que foi exatamente o que lançou os comentários. O Dinwiddie foi fazer entrevista justamente porque eles se enfrentaram. E ele teve né? mais um jogo bom, Bruno. E eu acho o seguinte, o motivo pelo qual eu tô trazendo o Kyle Kuzma separadamente é por conta da transferência do Hachimura pro Lakers. Pra explicar essa ligação entre mandar o Hachimura pro Lakers e o futuro do Kyle Kuzma, Bruno, a gente tem que entender primeiro a situação contratual desses dois caras. Vamos lá. O fato é que ambos têm os seus vínculos sendo inspirados de qualquer maneira no final da temporada, né? E caso quisessem renovar com os dois, o Wizards, Bruno, ia ter muito problema com falta de flexibilidade no cap space. Até porque tem aquele contrato monstruoso do Bradley Beal que ninguém consegue explicar, né, assim. Colossal. Então, exatamente por isso, Brunão. Eles estão com a mão tão engessada que eles não têm manobra para fazer, para aumentar o cap space. Então, o que aconteceu? Ao mandar, Bruno, o Hachimura pro Lakers, eles passam de 346 mil dólares abaixo do limite para 1,4 milhões de dólares menos que o limite. Ou seja, agora eles vão poder ir com tudo para renovar Kyle Kuzma, que para eles é uma prioridade, Porzingis e o Jordan Goodwin, que está sendo uma surpresa muito grata desse ano. Então, esse é o plano de Washington, Brunão. A única ressalva aqui, e vai uma vez mais aquela opinião sincerona do 3 pontos e a falta, os rumores dão conta que, obviamente, pro Wizards estar fazendo essa manobra toda, abrir mão do Hachimura e priorizar o Kyle Kuzma, dizem que o Kuzma toparia ficar em Washington. Esses são os rumores. Uhum. Tudo bem que tem contrato até o final do ano, mas, Brunão, dado esses rumores, esse burburinho do Dinwiddie, vai que é uma informação que tá vazando, vai que o olho dele não brilha no final da temporada, que eu acho que é bem possível de acontecer, ele pode muito bem recusar essa proposta mais alta de Washington e assinar com outro time e sair de graça do Wizards. Então, ou seja, senhoras e senhores, embora as informações deem conta, né, que o Kuzma vai ficar, que o Wizards esteja priorizando o cara, há também a chance de que eles percam esse cara por nada. Então, se eles sentirem, né, não tiverem um feeling que o Kuzma vai sair, não tem como fazer nada, não me surpreenderia ver o Kuzma saindo, Brunão. E, cara, sequer precisamos mencionar os times interessados, porque esse cara seria fit em qualquer time da liga, né? Praticamente qualquer, ainda mais a custo zero, né? Vai envelopar, Brunão. Vamos lá. O cara que tá disputando com o Miles Turner pelo nome mais rodado da liga, Brunão. John Collins. Brunão, é verdade que o cara tem feito 13 pontos por jogo só. Que é a menor média dele desde a temporada de calouro dele. E que também, Brunão, ele tá só no segundo ano de um contrato de 125 milhões de dólares. Mas pra mim, ele é um cara novo, 25 anos só, e com muito potencial, cara. Principalmente se ele for pro lugar em que ele consiga ser feliz. Porque a gente vê realmente o cara tá jogando sem sorriso no rosto lá em Atlanta, e isso obviamente pesa. É. As últimas notícias é que o Pelicans, Brunão, tá entrando nessa briga por ele. Eu acho que seria fantástico. Rapaz. O Pelicans quer ajuda, precisa de ajuda pro garrafão, porque não sabe quando pode contar com o Zion, Brandon Ingram, né? E às vezes o Valanciunas e o Larry Nance, que vem do banco, não conseguem segurar o rojão sozinhos. Então eles querem mais um corpo alto como ele para fazer a boa num elenco jovem, então eu vejo com muito bons olhos. Mas a real, Bruno, para mim, eu acho que o Collins, cara, o timing de Atlanta com o Collins já passou. Essa é a grande realidade. Por isso o valor dele tá tão baixo na liga, né? Se antes eles imaginavam que eles conseguiriam alguma coisa similar ao que Minnesota conseguiu pelo Gobert, hoje
aparentemente, não, eles não estão querendo nem, tipo assim, uma pick de primeiro round só já seria muito bom pra eles. Então, na minha opinião, 2 times têm a oferecer um bom fit pra esse cara. Eu destacaria o Utah Jazz, que também foi atrás. Que foi atrás, e eu, Brunão, assim como o Toronto, eu acho que pode surpreender e ser comprador nessa janela. Abram os olhos. E o Indiana Pacers. Eu acho que essas 2 equipes iam estar muito bem com um cara como ele no perímetro. Além de, obviamente, poder oferecer pra ele, Brunão, o que ele sempre quis em Atlanta e nunca teve, que é um protagonismo maior. O Jazz, por exemplo, tem um elenco que rotaciona muito e que não precisa da bola nas mãos. E o Pacers tem um big que é diferente do Capela, que é o Miles Turner, que espaça mais a quadra e ia permitir que esse cara fosse mais ativo da zona restrita e pontuasse com mais volume, que é aquilo que ele sempre quis. Mas, Brunão, se de fato o valor dele tá sendo tão baixo assim, eu ainda cutucaria essas equipes grandes aí. Tô falando de Boston, tô falando de Milwaukee, tô falando de Brooklyn. Vão atrás dele. Ofereçam alguma coisa, porque talvez se você consegue um cara desse calibre, Bruno, experiente, com fome, jovem, em qualquer dessas equipes que eu mencionei... Muda a temporada. Muda a temporada. Agora a gente, obviamente, quer saber de você aí que tá assistindo a gente, né? O que você imagina de todos esses times? O que você acha que vai acontecer, que não vai acontecer? E reforço pra você deixar aqui nos comentários quem que você quer ver no seu time aí nessa janela de trades. Não esquece também de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar o sininho pra receber notificações aqui dos novos vídeos do 3 pontos e a falta. Filipão, tamo junto, hein? Grande abraço. Até mais. Valeu!